Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Olá a todos, está no ar mais um programa Plug Eldorado aqui pela Rede Eldorado. Número 274. Isso, aquele que veio logo depois do 273 e logo antes do próximo, que será o 275. Exatamente, tá, exatamente. São as coisas incríveis que acontecem aqui nesse programa, uma coisa assim fantástica. Se bem que essa ordem de numeração não quer dizer nada, né, Pierluigi? A gente só rotura os programas com um número para que o nosso ouvinte possa saber, possa descobrir, quando ele está ouvindo o programa na sua avant-première ou então numa das suas reprises, que programa é aquele, né? Para não correr o risco de ter que suportar a gente duas vezes seguidas, né? É terrível. Mas de qualquer forma, quem está falando com vocês é o Tarcísio, essa voz baritonal. Eu sou Pierluigi e esse programa se destina a tirar dúvidas de informática, de qualquer nível. No começo a gente dizia que eram dúvidas apenas para principiantes. Agora não, agora inclusive avançadas, porque nós estamos fazendo o seguinte, estamos trazendo pessoas para serem entrevistadas aqui no programa de altíssimo nível, portanto a gente está muito bem garantido. Nesse primeiro bloco nós vamos tirar algumas dúvidas, ver algumas dicas, e no segundo bloco nós temos um entrevistado que no primeiro bloco, por já estar aqui no estúdio, tudo bom, Eduardo? Tudo bem. Por já estar aqui no estúdio, ele vai poder dar pitaco também nas dúvidas e nas coisas. Só para criar já a expectativa, né, Pierluigi? Da entrevista. O Eduardo, que o Pierluigi já acabou de se referir, é o Eduardo Lima, que é gerente de programas acadêmicos da Sun Microsystems. Então, segura aí, porque a entrevista aqui hoje vai ser de altíssimo nível, né, Pierluigi? Pelo menos vai ter bastante interesse aí para muita gente sobre umas novidades. Ainda bem que é de altíssimo nível, porque se fosse de baixo nível, uma entrevista de informática teria que ser no mínimo em hexadecimal. Em baixo nível, né? Em alto nível já vai ser uma linguagem mais tipo Java, né? Quer dizer, uma coisa de alto nível. Agora, na realidade, se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma dica, alguma sugestão, mande um e-mail para nós, que é o nosso meio de comunicação de interação com os ouvintes. O nosso endereço eletrônico é o info@redeeldorado.com.br. Repetindo, info@redeeldorado.com.br. E agora atenção para algumas instruções especiais, porque mandar um e-mail para a gente não é fácil. Requer todo um algoritmo, né? Tem um algoritmo. Algoritmo número 1. No assunto, escreva Plug Eldorado. Isso. Plug Eldorado. Nem põe assunto. Põe só Plug Eldorado, porque a gente já te reconhece como não spammer. No corpo do e-mail você coloca o assunto, a pergunta, uma assinatura que não precisa ser obrigatoriamente seu nome, pode usar um pseudônimo, mas coloca tudo no corpo do e-mail. Mas evite colocar anexo. Não coloque anexo, porque como nós estamos usando o webmail da própria Eldorado, nós não nos permitimos abrir anexos, porque senão a gente infecta todo o Estadão, né? Todo o grupo Estado. De repente a gente pode, né, quem sabe, abrir um anexo aí malicioso, não que você, ouvinte, vá mandar, mas a caixa de e-mail você sabe como é que é, pode chegar qualquer coisa, né? Pois de qualquer lugar, né? O próprio Felício Bonano Filho, ele diz o seguinte, com relação ao e-mail, ele tem uma sugestão que achei aqui bastante interessante. Diz, caros professores, vocês sempre falam das vantagens de se usar o webmail em relação a uma conta cliente de e-mail como o Outlook. Uhum. Então, rapidamente, o webmail é quando você acessa o teu e-mail como se ele estivesse numa página da internet. E o Outlook é um programa cliente que você tem instalado no teu computador. Diz aqui o Felício, como já usei o Outlook, e não recomendo nem para os inimigos, o webmail tem lá os seus problemas e já fiz uma mistura dos dois que me serve bem. Olha aqui. Primeiro problema com o Outlook. A lista de contatos, que fica, portanto, residente no teu computador, pode ser copiada por um verme, por alguma coisa, e servir para que sejam endereçados e-mails em seu nome. Então, são aqueles fish scams, né, que de vez em quando aparecem, de vez em sempre, eu diria até aparecem na nossa caixa postal. Clique aqui para você, não sei o que, tal, abrir, ou então o cara recebeu lá um falso comunicado da Receita Federal, ou de algum banco, enfim, de alguma coisa que na realidade
esse tipo de empresa não envia informações dessa natureza por e-mail. Mas tem muita gente que não sabe disso, às vezes fica meio apavorado ou até meio curioso em relação ao que está recebendo ali na sua caixa postal e, assim, inocentemente acaba clicando naquele convite, clique aqui para, né? E aí ele acaba infectando o computador dele, instalando um verme, um cavalo de Troia ou coisa parecida. E né? sendo infectado, ele vai lá, vai buscar a tua lista de amigos e começa a mandar e-mails para os teus amigos em teu nome, né? Bom, agora, o primeiro problema com os webmail é que, de repente, o cara que fornece esse webmail, de repente pode suspender o serviço gratuito e só dar acesso à lista de contato quem se dispuser a pagar suas taxas. Eu vou agora relatar um caso. A minha esposa usa o Lycos, Sim. que é gratuito. Ela ficou sem acessar o computador, ela odeia computador. Ela ficou sem acessar o computador, acho que uns 4, 5 meses. Aí precisou mandar um e-mail para uma amiga dela lá na Dinamarca, abriu o Lycos falou, nha, agora você vai ter que pagar $15. Então é isso que o Felício está dizendo, né? Aí, diz qual é a solução que o Felício encontrou. Ele diz, abra aquele software, aquele editor de texto mais simples do mundo, Notepad, aquele que tem no Windows, abra. E coloque e faça sua lista de endereços, colocando direitinho, com aquele formato do e-mail. Abre aspas, plug Eldorado, fecha aspas, sinal de menor, info@redeldorado.com.br, sinal de maior. Quer dizer, e faça uma lista. E depois, toda essa lista você deixa num pendrive. Aí a tua lista de e-mail está a salvo, tanto dos piratas que tentam roubar os nomes, quanto do mal intencionado. Porque pelo menos esses vermes, né, esses programas, esses cavalos de Troia, pelo menos não vão fuçar em arquivos do tipo TXT. Agora, tem uma coisa As listas de e-mail, né, as listas de contato, eles vão com o endereço certo, né? Eles vão naqueles arquivos onde, por exemplo, o Outlook guarda as informações. Sim, eles vão direto lá. Agora, viu, Felício, uma dica minha agora, para completar a tua coisa. Se por acaso o teu webmail for o Gmail, aquele do Google, ele permite exportar a lista de seus contatos no formato TXT, que é isso que você está propondo. Então até prefeitos, não para esse propósito, né? Mas no caso do Gmail, eles permitem fazer isso até para efeitos de facilitar uma eventual exportação de dados, né, para outros programas clientes de e-mail, eventualmente. Tarcísio, eu recebi um e-mail muito estranho e logo em seguida, por coincidência, uma ouvinte mandou uma dúvida relacionada. O Sidney diz o seguinte: caro professor Pierluigi, isso é para mim, viu? Você tampe os ouvidos que não é para você. Vou fechar os olhos e tampar os ouvidos, não quero saber desse e-mail do Sidney, tá bom. Caro professor Pierluigi, o olho humano equivale a 150 megapixels. Obrigado, Sidney. Pronto, declarou. Aí, eu não pude fechar os ouvidos, Pierluigi, mas eu acabei ouvindo a informação. Como é que será que ele chegou a semelhante conclusão, que o olho humano equivale a 150 megapixels? Bom, eu acho que ele fez a seguinte conta. Um pixel, que é aquela estrutura microscópica que tem no sensor da máquina fotográfica, um pixel tem um certo tamanho e a função de absorver a luz. E naquele pixel, inclusive, tem 3 tipos de pixel, né? Um dedicado a receber a frequência do red, do vermelho, outro pixel dedicado ao green, né? Ao verde, amarelo esverdeado, e o blue. E o blue, que não é blue, não é azul, é azul-violeta. Cian, né? É azul-violeta. É azul-violeta, exato. Então, na realidade, cada pixel desse funciona como se fosse um cone da retina. A retina tem cones e bastonetes, e os cones que são sensíveis à cor. Acho que ele pegou algum manual de anatomia e contou quantas células pegou uma lupa muito grande e foi lá contando e chegou à conclusão que tem 150 megapixels. Não, dá obviamente para fazer essa conta avaliando o número de cones, né, que o olho humano possui. Você sabe que a mulher tem mais cones do que os homens, né? Agora, esse 150 megapixels não deve ser confundido com a acuidade visual, né? Quer dizer, na realidade, apesar da gente ter 150 megapixels, você não consegue discernir. Vamos supor que uma super câmera fotográfica digital tenha acabado de ser inventada e o CCD dela seja um CCD com 150 megapixels.
Eu acho que não vai demorar muito para se chegar lá. Já estamos nos 30? Já estamos na faixa dos 30, né? Em um prazo de 2, 3 anos, a gente pulou ali de resoluções abaixo de 1 megapixel para 30 megapixels, né? Então, eu acredito que um dia vai ter uma máquina fotográfica com toda essa resolução, não sei qual vai ser o propósito e a necessidade disso, mas... Você vê, por exemplo, num programa passado nós entrevistamos o Thales, lá da Full Frame, né? Que, aliás, o Thales acabou, ele na pessoa, né, como representante da Full Frame, que é o curso de fotografia que o Thales organiza, exatamente, a gente acaba de se tornar parceiro. Agora, o programa Plug Eldorado e o Full Frame, no sentido de dar todo o suporte aos nossos ouvintes no que diz respeito à fotografia digital, né? Aliás, a Carolina faz uma pergunta muito simples que está relacionada com isso. Ela pergunta: quantos megapixels no mínimo eu tenho que comprar uma máquina fotográfica? Então, a gente conversando aqui com o Thales num dos nossos papos, inclusive acho que um deles que foi ao ar, nos próximos programas a gente vai contar com a participação direta aqui do Thales. Então, mais um professor Thales Trigo, que se agrega aqui ao time do Plug Eldorado, né, representando aí o Full Frame, que é a escola que ele organiza. Pois é, o Thales ele comentou com a gente que para fins domésticos, é Carolina o nome dela, né? Carolina, para fins domésticos, não há necessidade de você ter uma câmera fotográfica hoje em dia acima de 5 megapixels. Quer dizer, para todas as finalidades, 5 a 7 megapixels no máximo. Para qualquer finalidade para a qual você pretenda dar a fotografia, uma câmera digital, desde que doméstica, não profissional, né? Porque uma foto profissional, as ampliações são muito grandes, isso exige altas resoluções. Mas numa fotografia doméstica, né, que você vai ampliar, sei lá, no máximo até o tamanho de um pôster, acho que ninguém vai fazer uma ampliação assim que vai cobrir uma parede, né? Mas uma coisa da ordem doméstica, vamos dizer, 5 a 7 megapixels é mais do que suficiente. E tomando cuidado para que a ótica seja muito boa, quer dizer, não só a máquina, mas veja as lentes. Quando você for comprar, pergunte: essas lentes são alemãs ou não? Exatamente, porque tem muita gente que se prende a esse apelo de marketing realmente, né, que os fabricantes de câmeras digitais se apegam, ou seja, a quantidade de megapixels que a câmera tem. A minha tem 7, a minha tem 9, a minha tem 12, e o povão, né, leigo, vamos dizer assim, na arte de fotografar digitalmente, acaba se impressionando com os megapixels e esquecendo de outros fatores tão importantes quanto a resolução da câmera fotográfica. Um desses fatores é justamente a parte óptica. Outro fator que o Thales até chegou a comentar aqui na entrevista que ele deu num dos últimos programas, é o fator referente ao software, né, ao firmware e ao software da câmera. Quer dizer, na realidade, a parte lógica que gerencia os recursos da câmera e até a própria imagem, como é que ela é gravada e tudo mais, né? Então, há uma espécie de uma combinação de fatores que devem ser levados em consideração na hora que você vai comprar uma câmera digital. Não pense só na resolução dela, né, na quantidade de megapixels, mas pense também na parte óptica, na parte de software, de recursos eletrônicos até, que a câmera possui. Agora, por falar em câmeras, a webcam, a famosa webcam, ela não precisa ter uma grande resolução, porque o que ela faz é mandar quase que uma sucessão de fotos durante uma teleconferência, por exemplo. Mas diz aqui, o José Salles está com um problema. O e-mail dele começa assim: por favor, me ajudem. Eduardo, fica atento aí que de repente você tem algum palpite também. Diz: comprei um monitor Samsung, modelo 2063 lá, com webcam junto. Ou seja, veio a webcam junto com o monitor, que agora está muito comum isso, né? Uhum. Mas não consigo configurá-la. Meu Windows é XP. Certo.
Acessei o clube do hardware e verifiquei que não sou o único a ter o problema. Você conhece esse Eduardo, o clube do hardware, esse site? Não É conheço. muito interessante. Depois nós vamos falar sobre comunidades. É uma Há comunidade vários assim. fóruns, né, que se associam, né, que estão associados a esse clube do hardware. Aliás, por falar nisso, viu, deixa eu aproveitar aqui, só para finalizar a dúvida da Carolina, viu, Pierluigi? Antes da gente entrar no papo aí da webcam, que se a Carolina quiser mais alguma informação a respeito de fotografia digital, e até, eventualmente, se estiver interessada aí em se aprofundar nessa área, entra no site da Full Frame, que é www.fullframe.com.br. Full frame vou deixar. É F de Fox, U de uniforme, L de Lima, outro L de Lima, F de Fox, R de Romeu, A de Alfa, M de Mike e E de Eco. Tradução, full frame, full de cheio, né? E frame de quadro, tela cheia, né? Tela Seria cheia. full frame, tá bom? Agora, diz o seguinte, diz que a própria Samsung, que é a fabricante desse monitor de vídeo, disponibilizou um novo driver em seu site e mesmo assim continua sem a câmera. Acessei o suporte da mesma, da Samsung, e o atendente instruiu-me que deveria desinstalar o MSN, pois ele estaria no caminho da webcam, sei lá, na mesma porta ou mesmo. Procedi como me MSN. foi ensinado e até agora nada. Vocês são minha última esperança. Bom, uma coisa positiva disso tudo é que você desinstalou o MSN. Isso já é uma coisa fantástica. Já é uma grande coisa. Agora, eu não tenho a menor ideia. Você tem, Eduardo, alguma ideia do que pode estar acontecendo com esse pobre coitado? Não tenho a mínima ideia do que ele pode fazer. Agora, o José, o problema é o seguinte, se a Samsung, que é a Samsung, não conseguiu resolver o problema, eu acho que vai ser muito difícil alguém conseguir. Bom, a gente lança essa dúvida ao Agora, ar. é muito estranho, né? Porque é um monitor da Samsung que já vem com uma webcam embutida, incorporada, né? Pelo que eu entendi é isso. Agora, tudo bem, um monitor normalmente ele não precisa de drivers para poder funcionar, né? Normalmente todos os sistemas operacionais já tem todos os drivers de suporte para os vários monitores que tem por aí. Uma placa de vídeo já não, uma placa de vídeo tem lá seus próprios recursos, então algumas placas de vídeo, uma boa parte delas na realidade, bem dotadas com um pouco mais recursos, elas já vêm com seus CDs ou DVDs contendo seus drivers, né, que você deve instalar justamente para poder permitir o sistema operacional usufruir dos recursos daquela placa de vídeo. Uma webcam também, uma webcam normalmente, né, para que ela possa ser acionada, reconhecida por um sistema, e se ela tiver alguns recursos diferenciados, normalmente ela vem acompanhada de um CD, de um DVD, enfim, de algum software, de um driver que a permita instalar, né, permita fazer a sua instalação adequada. Então, eu acho estranho assim que se comercialize um monitor que cá entre nós não precisaria de um driver, mas que tem uma webcam incorporada. E se ele tem uma webcam incorporada, ele deveria ter ali, junto, na caixa, junto com o manualzinho, um driver adequado para fazer aquela webcam funcionar, né? É mais ou menos como, por exemplo, você pegar... Sim, mas ele já foi na Samsung. E eles não têm. Não, tem o driver. Tem o driver. Um novo driver. Ele falou que ele nem com o novo driver ele não rola. Não rola. E não é caso único. Então é problema talvez, de inadequação desse driver. Olha, eu parto do seguinte princípio. Sexta-feira se escreve com S ou com X. Marca para 15. Marca para 15, é melhor, né? Olha, uma webcam custa tão barato. Faz uma coisa, compra outra webcam, instala no USB e usa outra webcam. Esquece essa webcam desse monitor e dá uma bronca nesses fabricantes, porque, olha, realmente... É mais fácil. Às vezes, se você realmente precisa de uma webcam, e hoje em dia, né, acho que todo mundo que gosta de se comunicar pelo computador, via internet, usando os MSN da vida e outros softwares que permitam esses bate-papos online, a maioria quer, claro, ter uma câmera instalada para poder falar e ver com a pessoa, né? Então, faz isso, José. Se você precisar mesmo, vê aí a possibilidade de colocar uma outra webcam
que não seja essa a que já está incorporada no monitor. Agora temos uma coisa aqui bastante interessante, eu quero até pedir a opinião do Eduardo com relação a isso. Ele diz o seguinte: para quem ainda tem dúvidas sobre a qualidade do ambiente Linux, ele diz, por exemplo, os servidores do Google são Linux, né? Devido ao estímulo do programa governamental Computador para Todos e ao fato das distribuições de Linux serem gratuitas, hoje em dia é muito comum encontrar computadores com esses sistemas já instalados. Mas depois de poucos dias, a maioria dos usuários acaba trocando por um Windows piratão. Por que isso acontece? Os fabricantes não instalam as distribuições Linux clássicas, mas contratam um semi-escravo para desenvolver uma distribuição esquisita que será testada e aprovada por meia dúzia de pessoas. Isso acontece, né, Eduardo? Infelizmente acontece. 2. Os PCs, os notebooks que vêm com Linux são de baixo custo. Resultado: hardware de baixa performance, incompatibilidade de drivers abaixo da média. Diz, as empresas Xing Ling, na maioria das vezes, não desenvolvem drivers para Linux e ainda se recusa a fornecer informações aos desenvolvedores. Aí vem as dicas. Primeiro, tente comprar um computador decente, de marca. Decente, isso, que tem a grife, né? Que tem a grife. 2, dê preferência para chipsets Intel ou NVIDIA. Tem mais outros chips, né, Eduardo? Sim, chipsets tem vários. 3, instale uma distribuição Linux clássica, que foi testada por milhares de pessoas ao redor do mundo, tipo Debian, Ubuntu, Slackware, Fedora, Red Hat, Mandriva, etc. Para usuários com pouca ou nenhuma experiência, recomendamos Ubuntu ou Mandriva. O que você acha? Você tem lidado com Linux ou não, Eduardo? Tem, a gente trabalha com diversas distribuições de diversos sistemas operacionais. Por trabalhar até com o mundo acadêmico, eu sou a favor da diversidade de sistemas operacionais. Eu acho que o aluno tem que aprender todos eles, ou pelo menos ter uma ideia de Microsoft, de Linux, de outras distribuições de Solaris, por exemplo. Eu acho que o melhor caminho para o usuário que tem interesse em usar um sistema operacional diferente do Microsoft Windows é procurar os fóruns, né? Existem diversos fóruns para qualquer uma das distribuições do Red Hat, do Fedora, SUSE Linux, Ubuntu, do próprio Solaris. É possível ele entrar em contato com outros usuários, pegar dicas de que notebook ou que computador ele deve comprar, ou aqueles que são mais compatíveis com o sistema que ele está interessado, usar, né, realmente usar o sistema, começar a aprender, não desistir no primeiro obstáculo que ele encontrar, e se tem alguma dúvida, procurar de novo as comunidades de usuários, que tanto aqui no Brasil quanto no mundo inteiro são bem difundidas e são bem ativas, né? Elas costumam contribuir, costumam tirar esse tipo de dúvida, porque o interesse deles é que cada vez mais pessoas usem aquele sistema. Então eles dão maior apoio para os usuários. Inclusive o próprio autor desse e-mail... desse e-mail, dessas dicas... Eu estou procurando, né, o nome dele, mas eu não... Bom, mas de qualquer forma ele dá o site. Dá o site dele. Ele é da Osco Tecnologia. Osco com H, né? Osco, e ele diz até o seguinte, que o link, esse site que eu vou falar, cujo endereço eu já vou falar, contém links diretos para as distribuições Linux, que ele mencionou agora há pouco, né? No caso, o Ubuntu e a Mandriva. E ele faz uma promessa aqui, que eu espero que seja cumprida: criar um tutorial de fácil compreensão para os iniciantes do mundo Linux. Assim que terminarmos, vamos disponibilizá-lo para o Plug Eldorado. Ótimo. Isso, e a gente vai, com certeza... E diz também que estará atento às dúvidas dos ouvintes e quando pudermos e soubermos, responderemos com o maior prazer. Pronto, mais colaboradores. Mais colaboradores. Então, dá o site deles. O endereço que a gente vai checar, com certeza, mas também disponibilizaremos num próximo e breve infodrop para que você possa buscar esse endereço quando tiver esquecido dele, lá no www.intermatica.org, né, que é o endereço oficial, onde ficam ali depositados os links que a gente passa aqui nos infodrops. Mas enquanto isso não acontece, anote aí. Osco Tecnologia, esse Osco começa com h.com.br, tá? É bem simples o endereço, oscotecnologia.com.br, não se esquecendo que começa com a letra H, tá bom? Tarcísio, temos mais dúvidas, mais dicas.
o Francisco Lima Filgueira, ele cometeu um equívoco e eu peço para ele corrigir. Diz o seguinte: o link abaixo é um site que traz as primeiras páginas dos jornais de qualquer lugar do mundo. Isso é interessantíssimo. Aí ele mostra como navegar, só que, Francisco... Ele não mandou o link. Você não mandou o link abaixo. Tá, então, olha... Ou eu não copiei, talvez. Ou você talvez não tenha copiado. Mas, de qualquer forma, por favor, Francisco Lima, que nos enviou esse e-mail com... Agora eu estou interessado, eu quero ver as páginas dos jornais. Link de um site que diz até cada bolinha laranja nos mapas equivale a um jornal. Escolha o continente, o estado, o país, cidade do seu interesse, e todos os jornais você vai poder ver a primeira página de cada um deles, e ao navegar com o mouse sobre a bolinha desejada, aparece ao lado a primeira página dos jornais. Enfim, na realidade, imagino que seja um portal, grande, né? Portal, né, para os vários sites dos jornais. Então, por favor, Francisco, manda pra gente esse link, porque ou você esqueceu de anexar o link, ou o Pierluigi esqueceu de copiar. De qualquer forma, dá na mesma. A gente vai já pro intervalinho, daqui a pouquinho a gente volta, aí sim batendo um papo um pouco mais demorado aqui com o Eduardo Lima. Segura aí. Você ouve Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. A escrita japonesa se baseia em 3 conjuntos de ideogramas: o kanji, o katakana e o hiragana. O primeiro deles, o kanji, é um conjunto de ideogramas que expressam conceitos e não letras ou sílabas. Se você quiser saber como escrever, por exemplo, o seu nome usando caracteres japoneses, deve utilizar os alfabetos hiragana ou katakana. Existe um site que mostra como fica seu nome em katakana. Além disso, permite personalizar o resultado, mudando a fonte, a cor, o tamanho, a cor de fundo e, por fim, permite gerar uma frase que pode ser copiada e colada no seu editor de texto. Ótimo para dar um toque pessoal e oriental aos seus documentos. Se você quiser ter acesso a esse site, entre em www.intermatica.org e procure pelo Infodrop de número 971. Pierluigi Piazzi e Tarcísio de Carvalho para Infodrops da Rede Eldorado. Infodrops na Eldorado. Todas as bandeiras do mundo, mapas de contorno para a criança completar, dados geográficos. Em resumo, tudo relativo à geografia você encontra em geography.about.com. Vale a pena realmente uma visita bem demorada nesse site para descobrir todos os seus recursos. Você encontra o link direto para esse site no www.intermatica.org, procurando Infodrop número 397. Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi para o Infodrops da Rádio Eldorado. Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. De volta com Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa de hoje, esse o de número 274. Lembrando sempre que as suas dúvidas e suas dicas de informática podem ser sempre enviadas aqui para o info@redeeldorado.com.br, tomando-se o cuidado de que, no campo assunto, você deve escrever o nome do programa, ou seja, Plug Eldorado, justamente para não ser confundido com um spammer. Pierluigi, vamos ao segundo bloco, agora sim, conforme o prometido. Vamos bater um papo aqui com o Eduardo Lima. O Eduardo Lima, como eu já disse no início do programa, ele é o gerente de programas acadêmicos da Sun Microsystems. A Sun Microsystems, só para quem não sabe, e eu imagino que todos vocês que estejam nos ouvindo, pelo menos a grande maioria deva saber, mas para quem não sabe, a Sun Microsystems é a mãe, vamos dizer, a empresa mãe da linguagem Java, essa linguagem tão falada hoje em dia.
E tão falada não. Que aliás acho que merece tão usada, né? Falada, acho que ninguém fala em Java, não ser um javanês, um cara que nasceu na ilha de Java, tá certo? Mas escrita, né? Essa linguagem para desenvolvimento de aplicativos. É uma coisa tão importante que acho que merece um futuro programa só exclusivamente a respeito do Java. Mas, Eduardo, minha primeira pergunta é a seguinte: o que a Sun faz? Porque na realidade, o que acaba acontecendo é que todo mundo conhece algumas determinadas empresas que lidam com a área de informática, né? E hoje, batendo papo com o Eduardo antes do programa, eu tomei um susto. Eu não sabia, por exemplo, que a Sun fabrica microprocessadores. Por exemplo. Pois é. Então, o que a Sun faz, basicamente? Bom, primeiramente, um olá para todos os ouvintes da Rádio Dourado. É um prazer estar aqui com vocês e poder participar do programa e responder algumas perguntas e bater um papo aqui com vocês sobre tecnologia. A Sun é uma empresa de tecnologia. Ela foi fundada em 1982 e o nome Sun quer dizer Stanford University Network. É um acrônimo que leva o nome da universidade onde os fundadores se formaram, onde eles estudaram, onde eles se formaram, e a partir dessa amizade que eles tiveram e do interesse muito grande em criar a empresa, saiu dali a ideia para fundar a Sun. A Sun hoje é uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, e o portfólio de produtos da Sun é bastante extenso. Além do Java, que já foi mencionado aqui, que é a linguagem de programação, é uma das que tem maior adoção no mundo, é uma das que mais cresce em termos de adoção. Hoje você não vê mais um celular que não venha com Java instalado, você não vê um computador que não tenha Java, você não vê um site que não tenha alguma coisa de Java nele, né? Inclusive foi o Java que possibilitou que os sites tivessem multimídia. Né? Antigamente os sites eram só texto, no máximo uma corzinha diferente. Sim. Mas foi o Java que possibilitou a interatividade dentro de uma página. A Sun, ela trabalha com sistemas em geral, e isso inclui estações de trabalho, que são usadas para desenvolvimento, e estações gráficas, né, para desenho industrial, desenvolvimento de produtos. Trabalha com servidores de pequeno, médio e grande porte. Os nossos servidores vão de 1 até 72 processadores. Né? Existe um servidor com 72 processadores? Existe servidor com 72 processadores. Inclusive, esses servidores podem ser interligados, e aí você cria um sistema gigante. Então, só fazendo uma parte, vocês ouvintes que tem aquele famoso dual core ou quad core ou coisa parecida, morro de inveja. Como é que falariam os 72 core, né? Sempre que eu estava pensando nisso, qual será o numeral que permitiria? Agora, só abrindo parênteses para os nossos ouvintes perceberem uma coisa a respeito dos processadores. Se você criar um computador que, em vez de ter 72 processadores, tiver 4.030 processadores, cada um com uma memória caixa de meio giga, então já percebeu o tamanho do bicho, né? 4.030 processadores, cada um com meio giga de memória caixa. Meio giga de memória caixa. Sabe o que você consegue produzir com isso? O equivalente a meio cérebro de rato. Foi feita já essa experiência. Meio cérebro de rato exige 4.030 processadores. Agora imagine um cérebro humano, meu Deus do céu. Um rato retardado, né? É meio cérebro de rato. Depois da lobotomia. Depois da lobotomia. Mas continuando. Além dos servidores que são baseados em processadores Intel e AMD, que acho que a grande maioria dos ouvintes conhece, temos também processadores baseados no UltraSpark. O UltraSpark é um processador que a própria Sun desenvolveu, né? E hoje, para espanto geral, esse processador ele tem 8 cores. Então, para quem se espantou com o último lançamento aí no mercado do quad-core, saiba que a Sun tem o octa-core, há mais ou menos 4 a 5 anos. Já tudo isso? Já tudo isso. Né? Então já descobri qual é o grande problema da Sun, porque a Sun tem virtudes, mas deve ter um problema terrível. Sabe qual é? Qual? RP, Relações Públicas. Porque faz coisa maravilhosa e não conta pra ninguém. Não conta o que é, não conta pra ninguém, tá certo. Essa é uma das grandes dificuldades que a gente tem, né? Dificuldades não, mas a gente costuma causar espanto quando faz uma apresentação sobre produtos da Sun, porque as pessoas, nossa, mas eles têm isso há tanto tempo e nunca fiquei sabendo. Nunca contaram pra ninguém. Realmente, o usuário final nunca fica sabendo disso, nunca tem acesso a isso, porque não são exatamente os clientes
né, diretos da Sun. Vocês né? não têm produto de prateleira de supermercado. Esse não é um produto que um octa-core não seja muito baratinho, né? Vamos dizer Olha, assim. comparado com o servidor, relativamente ele é barato, né? Mas lógico que nada se compara com o PC que você compra. Não é para uso doméstico. Não é para uso doméstico, né? E aí nós temos servidores que levam aí cada servidor 2 a 4 processadores desse, né? E temos servidores Blades que levam até 10 processadores desse. E um detalhe que eu não falei, cada core desse processador consegue processar 8 threads, ou seja, são 8 atividades, né, por core. Então, 8 vezes 8, 64, são 64 instruções por ciclo de clock. Ou seja, gente, você imagina fazer 64 tarefas simultaneamente. Correto. É isso que ele consegue fazer. É isso que ele consegue. Ele precisa colocar na fila, faz uma, depois a outra. Não, ele consegue fazer 64 numa tacada só, simultaneamente. Ao mesmo tempo. Agora, dentro desse leque, tem mais coisas no leque? Tem mais coisas. Nós fazemos também a parte de armazenamento, né? Que são discos e bibliotecas de fita para armazenar informações e para fazer backup, né? Temos silos que, eu não sei se o ouvinte tem noção de tamanho, mas é maior do que essa sala onde nós estamos, que tem provavelmente 2x3 ou 3x4 metros. O silo de biblioteca de fita para backup é possivelmente do tamanho dessa sala. Se não me engano, são 10 mil fitas. Para quem já viu isso em algum filme, aqueles robozinhos pegando fita e colocando no leitor, é exatamente aquilo, são 3, 4, 6 robôs daquele ao mesmo tempo fazendo leitura. Além disso, temos uma parte de rede, né, que afinal de contas você precisa ligar em rede os computadores, os servidores e a área e a parte de armazenamento, né? Temos também toda a parte de software, desde o sistema operacional, que é o Solaris, que é hoje o mais seguro, o mais escalável e o que tem maior performance no mercado, até passando pela parte de infraestrutura de web, então servidores de aplicação, servidores de web, servidor de mensagens, né, de mensageria, né? Parte de análise de performance, desenvolvimento, enfim, o portfólio completo de software para cuidar dessa infraestrutura de hardware que a gente oferece. Complementando isso, a Sun também oferece serviços para todo tipo de problema que o cliente possa ter, desde uma consultoria para saber que sistema desse portfólio imenso que a gente tem ele precisa comprar, até o desenvolvimento do sistema para ele, né, a adequação desse sistema para ele, a customização desse sistema para a necessidade específica daquele cliente e, lógico, depois o suporte e a garantia que a Sun oferece nesses produtos. Agora, e você? Eduardo, o que você faz na Sun? Eu falei que ele era um gerente de programas acadêmicos. Explica um pouco para a gente e para nossos ouvintes o que é isso. Eu trabalho especificamente com o mercado acadêmico. O mercado acadêmico para a Sun engloba os estudantes e professores e pesquisadores de qualquer nível, né? Estudantes que eu digo... Escola técnica, universidade, pós-graduação, mestrado, doutorado... Pré-escola, para a gente também faz parte do mercado acadêmico, né? Ensino médio, fundamental. Ou seja, qualquer nível mesmo. Nível mesmo. Desde da pré-escola até a pós-graduação. Até a pós-graduação. Também faz parte desse mercado os hospitais escola, né? Bibliotecas, museus e centros de pesquisa. Tá. Né? E aí, então, especificamente, o que vocês fazem junto a esse público? Nós temos diversos programas voltados para essa área, para incentivo do uso de tecnologia, para desenvolvimento de produtos ou serviços para o cliente final. E aí, né? E aqui eu posso citar pelo menos um deles que a gente trabalhou recentemente, que é o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, através do CPTEC. Nós vendemos um equipamento com 1.100 CPUs, né? Onde eles estão usando para fazer a previsão do tempo, né? Ou melhor, uma parte disso, né? Eles têm lá uma sala enorme, cheia de computadores, inclusive esses racks cheios de servidores da Sun.
E eles estão desenvolvendo um novo sistema de previsão do tempo, né, para análise dos desenhos, né, das fotos de satélite, para fazer toda a previsão em cima desses equipamentos. Para a área de educação, a gente trabalha com descontos bastante agressivos, então a gente parte de um preço mais baixo, né? Mas além disso, nós temos outros programas, como se tem um pesquisador que tem um projeto bastante interessante, que tem uma influência bastante grande no mercado, tanto nacional quanto no mercado internacional, isso tudo é analisado, né? A gente faz algumas doações de equipamentos, dependendo do projeto, a gente faz uma análise bastante grande, não só aqui, mas esse projeto é levado para a sede e ele é analisado junto com os outros projetos que são recebidos. Nós temos treinamentos gratuitos, e acho que esse é o principal ponto que a gente pode falar hoje, que a gente pode explorar aqui, porque... Com certeza é o que vai mais interessar o nosso ouvinte. Com certeza que eu acho que é o principal ponto que interessa para o ouvinte do programa, né? Nós temos softwares que são gratuitos para o mercado acadêmico, então se você é estudante, né, você tem um tratamento todo especial dentro da SAM. Eu me lembro que há muito tempo atrás, a Apple teve como estratégia doar computadores Apple, aquele primeiro Apple, a todas as escolas e universidades norte-americanas. Sim. Justamente porque depois teve o retorno de criar a cultura Apple. Sim, e continua fazendo isso. Continua fazendo isso, eles até vendem um carrinho, né, que vão ali 20 notebooks daquele branquinho bonitinho da Apple, e eles mandam para as escolas, e ali o aluno, desde pequenininho, já começa a trabalhar com o Apple, né? Isso mais é um trabalho feito em cima de uma constatação. O estudante, o profissional, na verdade, ele usa a ferramenta que ele aprendeu a mexer na sua formação. Talvez aquele e-mail que a gente leu no primeiro bloco, falando a respeito de Linux, que as pessoas compram o computador com Linux e depois mudam para Windows. É porque a pessoa aprendeu a usar. Porque a pessoa aprendeu, e existe uma coisa que faz parte da natureza humana, o medo da mudança. Eu não vou me acostumar, eu não entendo, eu não sei mexer, então não quero. Né? Essa é uma barreira muito forte que existe hoje, e por isso mesmo que eu falei, não desista no primeiro obstáculo que encontrar. Né? Então, se você vai adotar uma nova tecnologia, um novo sistema, trabalhe com ele, isso, né? Insista naquilo, porque você vai ver que todos esses sistemas, tanto os solares quanto o Linux, não deixam nada a desejar em termos de usabilidade em relação ao... Ser user-friendly. Né? Agora, me diz uma coisa, esses cursos gratuitos, esses software gratuitos que são fornecidos para estudantes, justamente para criar cultura, vamos chamar cultura SAM, cultura Solaris, são ministrados na própria SAM ou vocês têm cursos itinerantes? Olha, um dos serviços que a SAM presta é o serviço de treinamento. Né? Então nós temos uma área dentro da SAM, que é a SAM Learning Services, que oferece treinamentos tanto para grupos, que são vendidos para empresas, quando as empresas querem treinar os funcionários em determinada tecnologia que foi recentemente adquirida, ou atualizar os funcionários que já conhecem para a nova versão, né? Ou para a pessoa física, né? Para aquela pessoa que tem interesse em se certificar como um desenvolvedor Java ou um administrador de sistemas solares, né? Esses são as duas principais linhas de certificação da SAM. E esses produtos são oferecidos para qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode ligar na SAM, né, ou entrar em contato através do site, né, do sam.com. Tem lá a página brasileira, que é br.sam.com. ou sam.com.br, elas são redirecionadas uma para outra, e você pode entrar em contato para conseguir mais informações sobre os caminhos de treinamento, né, os learning paths, que a gente chama, e ver o que mais se adequa, ou até falar com um consultor para você adquirir esse produto. Mas como eu falei, os estudantes têm toda a mordomia dentro da SAM. É aquela parte que interessa para nossos ouvintes, provavelmente. Né? Eu acredito que para a grande maioria. Né? Os estudantes hoje, eles têm acesso a uma parte desses treinamentos de forma gratuita. E quando eu digo uma parte, não é um treinamento aqui, um treinamento ali. Não. São os dois primeiros níveis de certificação, tanto para o caminho do Java, para ser desenvolvedor Java, quanto para o caminho dos Solaris. Então ele pode, enquanto está na faculdade, ou fazendo uma escola técnica, ou até mesmo no curso médio, ele pode fazer esses cursos de forma gratuita,
a partir da casa dele. Né? Todos os cursos são via web. Tá. Depois de uma batalha grande de mais de 3 anos, eu estou conseguindo colocar alguns cursos em português, né? Porque tecnologia, todo mundo sabe, muda cada semana e aí fica meio complicado a gente manter a qualidade do curso em inglês, e as coisas vêm em inglês. Né? Eu sei que não é desculpa, mas o inglês é realmente a primeira língua do desenvolvedor. Né, de quem quer trabalhar na área de tecnologia precisa saber do inglês. E aí vai uma dica para quem quer trabalhar nessa área, que é trabalhar a parte da língua inglesa. Agora, por falar em quem quer trabalhar nessa área, tem vagas na área de tecnologia no Brasil? Tem? Tem. Inclusive hoje eu gosto muito de novas tecnologias, de novas maneiras de comunicação, e eu estou acompanhando o Twitter, que acho que está em voga, está todo mundo falando sobre isso, e o próprio governador José Serra, governador daqui de São Paulo, falou no Twitter dele, né, ele postou lá, que existe em São Paulo 40 mil vagas em aberto somente para a área de tecnologia. São 40 mil vagas que estão esperando pessoas qualificadas para atuar. São 40 mil postos de trabalho, mas não temos 40 mil pessoas qualificadas para preencher. E uma das maneiras que os estudantes têm, né, e aí nós estamos falando do outro lado, né, a maior reclamação dos estudantes é que não tem vaga para eles trabalharem. Né? Né? Vaga tem, só não tem a preparação daquele estudante para se adequar àquela vaga. Né? E esse é um dos trabalhos que eu tento fazer. Né? Que é uma espécie de ponte, né? De ligação entre Exatamente. A necessidade do mercado e a qualificação necessária para que essa necessidade seja preenchida. Né? Sim, eu acredito que hoje uma das grandes portas que existem na área de tecnologia é realmente trabalhar com Java. Né? Hoje você vê inúmeros bancos fazendo o portal deles todo baseado em Java, você vê o próprio CEPRO, né, do governo, fazendo o imposto de renda todo baseado em Java. Não devia tanto contar isso. Até agora a imagem da Sam estava tão simpática. É uma coisa que os ouvintes, né, que fazem as suas declarações anuais de ajuste do imposto de renda, o famoso imposto de renda, devem ter notado realmente nesse último ano, agora em 2009, somente a versão Java é que foi disponibilizada pela Secretaria da Receita Federal. Até 2008, em 2008 já era oferecida a versão Java, mas além dela tinha uma versão compilada para Windows, tinha uma versão compilada eventualmente para algum outro sistema. Agora não, agora é Java ou é Java, não tem outro jeito. E tem, lógico, um outro mercado enorme, que é o mercado que a gente chama de mobile, né? Que é o mercado de celulares. Sem dúvida. Quem hoje não tem um celular, né? Sem dúvida. E o celular é um computador portátil. É um computador portátil. Você consegue rodar joguinhos que eu, na minha infância, jogava num computador que custou um rim, praticamente. É verdade. Hoje você tem capacidade computacional dentro de um celular muito grande. E aplicações escritas para celular são uma das fontes de renda das principais operadoras, né? E pode ser uma grande porta de entrada para o mercado de desenvolvimento, né? Que pode desenvolver aplicações, pode desenvolver joguinhos, tem muita gente interessada em desenvolver jogos. Um exemplo que eu, aliás, até ia citar, hoje em dia você encontra muitos joguinhos em Java para os celulares. Sim. Mas aplicativos úteis realmente são poucos. Então, pelo menos não na mesma proporção em que são oferecidos os joguinhos. Então, é bastante interessante, eu diria, que as empresas, né, de telefonia celular e tudo mais, contratassem profissionais, pessoas que pudessem desenvolver aplicativos específicos e não apenas os joguinhos, apesar de joguinhos terem um certo atrativo, né? Sim, com certeza. Mas não há dúvida que, imagine, por exemplo, para um engenheiro ter alguns aplicativos que rodem no celular dele, que evitem ele ter que abrir, por exemplo, uma máquina para rodar aquele aplicativo num computador de maior porte, ele possa rodar no celular. Olha a vantagem que o cara leva nisso. E você tem um mercado enorme, porque não é só o usuário final, né? Não é só a pessoa que vai usar aquela aplicação, mas você também pode oferecer serviços como esse para pequenas, médias e grandes empresas que têm necessidade de desenvolver um sistema específico para aquela necessidade que eles têm. Sem dúvida. Né? E eu acho que o primeiro passo que o aluno tem que tomar é não ficar só preso àquilo que o professor explica na sala de aula,
né? Mas tentar abrir os horizontes e participar de diversas comunidades que a gente tem. Eu já comentei aqui no começo, comunidade Linux é muito forte, comunidade Java é muito forte, a comunidade Solaris tá crescendo bastante aqui no Brasil, e são essas comunidades onde ele vai conseguir informações. E principalmente ser alguém que, digamos assim, que tem a filosofia de ser um autodidata. Sim, com certeza. Autodidata no seguinte sentido, alguém que sabe que se ele acessar uma página na internet específica, um tutorial na internet, ele não precisa de um professor para ficar o blá blá blá, aquela coisa, seja alguém que seja autônomo, digamos com assim. certeza. Porque no fundo a velocidade da tecnologia é tão gigantesca que até o cara montar um curso presencial para aquilo já se tornou obsoleto. É verdade. Agora, me diz uma coisa, você disse que esses cursos que são oferecidos até um segundo nível de certificação são oferecidos a partir do próprio site da Sun. Sim. Agora, eles são oferecidos gratuitamente ao público estudantil, basicamente. Sim, os estudantes e professores. Mas como é que, por exemplo, na prática, um estudante ou um professor pode acessar um curso desse? Existem duas maneiras que ele pode acessar. A primeira é através do portal do estudante da Sun, né? Tá em inglês, tá? Mas é fácil, é só ir na parte de treinamentos, é o www.sun.com/students. Ali dentro ele consegue acessar tudo que a gente tem voltado para estudante. Então são treinamentos gratuitos, são descontos em certificações, porque não basta você fazer o curso, você tem que tirar a certificação para poder mostrar para o empregador, falar, olha, eu sou desenvolvedor Java certificado. Certo. Né? Para o estudante, ele tem hoje em torno de 70% de desconto na prova de certificação. Basta ele comprovar que é estudante através de uma carteirinha da faculdade, um comprovante de matrícula, ele escaneia, manda para o programa, e quando ele fizer parte do programa de treinamento, ele vai ter todas essas instruções disponíveis. Né? É um formulário simples, nome, sobrenome, e-mail, nome da faculdade que ele faz. Só para ter uma ideia da ordem de grandeza, uma prova de certificação, quantos dólares ou quantos reais? Se não me engano, hoje ela está em torno de R$300 mais ou menos. O preço pleno. O preço pleno. Para um profissional. Agora, para um estudante... Para o estudante, ele paga hoje $40. Com o dólar R$1,90, R$2, ele paga R$80. Agora, essas aulas todas são oferecidas online? São todas online. Provavelmente, né? Com plataforma Java. Não. Sim. E ele pode acessar esse treinamento de qualquer máquina. Né? Então ele pode, ou na casa dele, ou na própria faculdade, numa LAN house, né? Em vez de ir lá gastar dinheiro para jogar, passar a noite inteira jogando, tira umas 2 horinhas para fazer um módulo, né? Vida, né? Os módulos são quebrados em 1 hora, 1h30 no máximo. Agora, repetindo então, é www.sun, né? sun.com/students. E uma dica, né? Tem muito estudante que quando vai se inscrever em eventos, vai se inscrever em algum programa, ele coloca, poxa, se eu falar que eu sou estudante, o pessoal vai me descartar. Ninguém vai dar bola para mim. E ele vai e coloca, eu sou presidente da empresa X, né? Ou sou gerente de negócio Pra gente isso não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Na verdade, se ele fala que ele é um gerente de empresa X, ele não vai ter acesso a R$300. Então, fala que é estudante, pode falar que é estudante à vontade. Nós, a gente aliás, a ideia é essa. A ideia é essa, né? Tá certo. Que ele possa tirar proveito de todos esses programas que a gente tem. Olha, tá bom, Eduardo, acho que foi muito útil. Tem um monte de ouvintes agora que estão extremamente interessados em entrar no www.sun.com/students. Um monte de ouvintes. E eu, nas minhas palestras que eu faço por essas escolas do Brasil afora, vou começar a divulgar esse tipo de serviço que vai ser, afinal das contas, são 40 mil vagas só no estado de São Paulo. Luiz, vamos fazer o seguinte, para um próximo programa vamos trazer mais alguém da Sun para falar agora de Java. Vamos. Eduardo, vamos tentar nessa? Sugere quem para falar de Java? Existem algumas pessoas que trabalham comigo, especificamente com Java e com comunidade Java. Uma delas é o Maurício Leal, ele é gerente do SDN, do Sun Developer Network, que é a rede de desenvolvedores de tecnologia da Sun. Eu passo o contato para vocês, vamos trazer ele aqui na próxima semana. Aguardem, quem sabe aí, com quase certeza, para a próxima semana,
mais qual o nome dele? Maurício Leal. Maurício Leal, tá bom. Também da Sun Microsystems, falando um pouco sobre Java. Você que se interessa aí pelo assunto, fique ligado no próximo Plug Eldorado, porque esse terminou. Infelizmente o nosso tempo se esgotou. A gente agradece aqui a presença do Eduardo e a todos vocês ouvintes que ficaram plugados com a gente nessa última 1 hora. Obrigado a todos, até logo, Pierluigi. Até logo, Eduardo, até logo, Tarcísio, até logo, Alexandre, e até semana que vem. Tá bom, pessoal. Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.